Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa aqui é a aula 41 de francês. E nessa aula a gente vai falar sobre um francês para consulta médica e farmácia, né? Um francês um pouco mais prático, tá? Para você saber como descrever alguns sintomas, pedir medicamentos, entender instruções, etc. Então, primeiro, né, aqui na nossa primeira parte da aula, a gente vai começar com descrevendo sintomas em uma consulta. Então, se você quiser falar, por exemplo, estou com dor de cabeça. J'ai mal à la tête. Tête é cabeça. E, diferente da estrutura em português que a gente vai falar estou com, em francês a gente vai falar eu tenho dor de cabeça. Eu tenho mal na cabeça, né? Seria j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Tá? Então, só relembrando, o j'ai significa eu tenho, tá? J'ai mal à la tête. Vocês podem ver aqui na descrição, vai estar escrito bonitinho, para vocês verem como que é que se escreve, né? Então, j'ai mal à la tête. E aí você pode usar essa estrutura para outras dores, né? J'ai mal au ventre. Então, eu estou com dor de barriga. Sim, dor de barriga é au ventre. Au ventre, que seria ventre, né? Estou com mal de ventre. É dor de barriga. J'ai mal au ventre. Sinon, j'ai mal à la gorge. Gorge é garganta. Gorge, garganta. Então, j'ai mal à la gorge. Dor de garganta. E aí você usa essa mesma estrutura, j'ai mal, e aí você descreve a parte do seu corpo, né? Por exemplo, sei lá, tô com dor no braço. J'ai mal au bras. Au bras. Se não, se você quiser falar, por exemplo, estou tossindo. Em francês você vai falar je tousse. Tousse. Je tousse. Eu estou tossindo. Ou então, eu tenho febre, né? Estou com febre, seria em francês, eu tenho febre. J'ai de la fièvre. Fièvre. Fièvre é febre. J'ai de la fièvre. Ou então, você pode falar, eu estou com o nariz escorrendo. J'ai le nez qui coule. Então, coule é de couler, né? Que é de escorrer. J'ai le nez, que é meu nariz. J'ai le nez qui coule. Nariz está escorrendo. Em seguida, você poderia falar, eu me sinto fraco. Je me sens faible. Je me sens faible. Ou então, tonto. Tonto, você pode falar que je suis étourdi. A palavra étourdi é uma palavra similar para dizer que você está se sentindo tonto. Então, ou você pode falar je suis étourdi, ou você pode falar je me sens, ou seja, estou me sentindo, je me sens étourdi. Étourdi, tonto. Eu estou me sentindo tonto. Então, para fazer a frase completa, je me sens étourdi. Eu estou me sentindo tonto. E aí temos também a palavra estressé, né? Estressé é estressado, né? Seria estressado, nervoso. Se não, você pode falar, estou com enjoo, né? Aquela náusea. Em francês a gente vai usar a palavra náusea. J'ai des nausées. Nausée. Então, eu tenho náusea, né? Estou enjoado. Ou então, dores musculares. J'ai des douleurs musculaires. J'ai des douleurs musculaires. E aí, a pergunta, depois de todos esses sintomas, vai ser desde quando esses sintomas começaram? Desde quando você está sentindo isso? Então, a pergunta seria depuis quand? Depuis é desde e quando é quand. Então, a pergunta, depuis quand? Depuis quand? Desde quando você está sentindo isso? Desde quando? Depuis quand? Depuis quand vous vous sentez comme ça? Desde quando você está se sentindo assim?
E aí você tem que fazer uma resposta, né? Desde, comece a resposta com desde. Então, desde quando? Desde 2 dias, tá? Esse depuis, ele vai ser usado justamente para o desde e para qual que é a construção em português? Quando você fala já faz 6 dias. Você também vai usar o depuis em francês, tá? Então, a pergunta, depuis quand? Desde quando? E aí você fala desde 2 dias, ou seja, já fazem 2 dias. Depuis 2 jours. Depuis 2 jours. Ou então, uma das possibilidades de resposta pode ser isso começou tal dia. Então, ça a commencé hier, por exemplo. Isso começou ontem. Ça a commencé hier. Então, colocando todos esses exemplos aqui, né, alguns desses exemplos numa frase. Bonjour, docteur. Je me sens très fatiguée et j'ai mal au dos depuis 2 jours. Então, bom dia, doutor. Eu me sinto muito cansado. Je me sens très fatiguée. Et j'ai mal au dos. Então, o do a gente não viu, né? O do é dor nas costas. J'ai mal au dos. Do é costas. J'ai mal au dos depuis 2 jours. Já fazem 2 dias. Aí, então, aqui no segundo bloco, a gente vai ter frases que o médico pode usar. Então, onde você está sentindo dor? A pergunta seria, où est-ce que vous avez mal? Où, então, où de onde, né? Où est-ce que vous avez mal? Où est-ce que vous avez mal? Aonde você sente dor? Où est-ce que vous avez mal? Em seguida, a pergunta, você está com febre? Est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que vous avez de la fièvre? Então, percebe que quando você responde eu tenho febre, a construção é j'ai de la fièvre. Quando você pergunta se você tem febre, a construção é vous avez. Você tem febre? Vous avez de la fièvre? Oui, j'ai de la fièvre. Tá? Então, é eu tenho febre em francês e não eu estou com febre, tá? Então, toma cuidado com isso. Você não pode falar je suis fièvre. Se você pensar na tradução literal, né, não vai funcionar. Porque você vai falar je suis avec de la fièvre, por exemplo. A gente tem tendência a fazer essa tradução meio que simultânea no nosso cérebro e fazer a mesma construção de como é em português. E não funciona. Eu não posso falar estou com, eu vou falar eu tenho febre, tá? Basicamente. Então, vous avez de la fièvre? Est-ce que vous avez de la fièvre? Então, você está com febre? Em seguida, ele poderia perguntar, descreva os seus sintomas, por favor. Então, décrivez vos symptômes, s'il vous plaît. Então, a palavra sintoma é uma palavra-chave aqui, né? A gente vai falar, por exemplo, talvez a gente não compreenda ainda totalmente o francês, mas se a gente identificar que tem a palavra symptôme, que seria a palavra sintoma, a gente sabe que ele está pedindo para a gente descrever. Então, é sempre, quando você está aí no início da língua, eu recomendo você fazer essas associações assim, que aí você consegue entender o contexto, mesmo se você não souber qual é a palavra descreva, etc, entendeu? Então, décrivez vos symptômes. Symptôme é uma palavra meio dificinha porque tem um P mudo ali no início. Ali no meio, quer dizer. Então, symptôme. Se você tentar falar devagar. Symptôme. Décrivez vos symptômes, s'il vous plaît. Então, descreva os seus sintomas. Aí, nessa mesma onda de tentar identificar uma palavra dentro de uma frase, é sempre legal a gente ficar sempre atento nas palavras que se parecem, né, ali com o português para a gente tentar entender. Então, por exemplo, numa próxima frase, je vais vous prescrire un médicament. Je vais vous prescrire un médicament. Então, médicament, bom, a gente já sabe que é medicamento, né, que seria um remédio. E prescrire, uma palavra bem difícil com muitos R's, prescrire, que seria tipo prescrição, vai. Então, receita, né? Eu vou te receitar um remédio. Je vais vous prescrire un médicament. Então, vou te receitar um remédio. E aí, depois que ele
né, dá o remédio, poderia ter uma frase: use esse remédio durante tantos dias, ou tome esse tratamento durante 5 dias, por exemplo. Então, prenez ce traitement pendant 5 jours. Prenez, né, seria tipo, tome este remédio, mas também serve para dizer tome este tratamento. Então, prenez ce traitement. Traitement, então, é tratamento. Prenez ce traitement pendant 5 jours. Prenez ce traitement pendant 5 jours. Então, tome este remédio ou tome este tratamento durante 5 dias. Em seguida, aí temos no nosso terceiro bloco, farmácia. Então, para pedir medicamento ou ajuda. Você pode começar, então, se você for pedir uma informação, você pode falar, eu estou procurando pelo remédio para febre, por exemplo, por um remédio para febre. Je cherche un médicament contre la fièvre. Então, perceba que em francês, quando a gente for usar a palavra remédio, a gente sempre vai falar remédio contra alguma coisa. E não a construção que a gente faz em português, remédio para alguma coisa. Eu não vou falar médicament pour la fièvre. Eu vou falar médicament contre la fièvre. Se você falar pour, não tem problema. Acho que as pessoas vão entender. Mas o correto é você falar medicamento contra a febre, tá? Je cherche un médicament contre la fièvre. Estou procurando um remédio para a febre. Ou então você pode perguntar, você tem algo para dor de cabeça, por exemplo? Avez-vous quelque chose contre le mal de tête? Avez-vous quelque chose contre le mal de tête? Senão você pode falar, você quer comprar um remédio, aí você vai falar, preciso de receita médica, né? Porque tem alguns remédios que você não consegue, tipo assim, remédios para alergia, anticoncepcional, você não vai conseguir comprar sem receita na França. Então, quando você for na farmácia, se você quiser, né, o ideal é você perguntar, quer um remédio para isso? Será que eu preciso de receita médica? E aí, receita, a gente vai chamar de ordonnance em francês, tá? Seria uma ordenância, não sei se existe essa palavra em português. Ordenância, ordonnance. Então, você pergunta, por exemplo, eu preciso de uma receita? Est-ce que je dois avoir une ordonnance? Ou est-ce que j'ai besoin d'une ordonnance? Preciso de uma receita? J'ai besoin d'une ordonnance? Senão você fala, é para uma criança ou para um adulto, né? Dependendo do remédio que você for comprar. Então, c'est pour un enfant ou c'est pour un adulte. Enfant ou adulte. E você pode dizer, eu sou alérgico a tal coisa. Por exemplo, eu tenho alergia a paracetamol. Então, eu falo, por exemplo, je suis allergique au paracétamol. Paracetamol. Aqui na França tem muitos remédios com paracetamol, então não posso. Dipirona não vende, né, na França, é proibido. Então, tem uma dificuldadezinha aí de achar um remédio bom. Mas aí é isso. Então, você pode falar, je suis allergique, por exemplo, à la penicilina. Penicilina. Seria a penicilina, né? Je suis allergique. E aí, então, um exemplo de frase. Bonjour, j'ai besoin d'un sirop contre la toux pour mon fils. Eu gosto bastante dessas frases, eu usar palavras que a gente não usou no nosso vocabulário, para, né, vocês poderem ter mais vocabulário. Então, j'ai besoin d'un sirop. Sirop é xarope. E atenção, a gente pode usar para xarope contra tosse, nesse caso, sirop contre la toux. La toux é a tosse, la toux. Então, sirop contre la toux, xarope para tosse. Mas esse sirop, né, que seria o xarope, ele também é usado para tomar em casa. Muita gente tem aquele xarope de groselha que a gente tomava muito antes, pelo menos na minha infância. Você bota um pouco de água, bota esse xarope, mexe e bebe. Aqui na França isso é muito comum nos dias de hoje. Então, quando você vai na casa de alguém, a pessoa vai te perguntar se você quer um refri, se você quer um suco ou se você quer um xarope, né?
Enfim, então toma cuidado para não confundir o xarope que vão te oferecer se você for de visita na casa de alguém, que é um sirop à la fraise, um xarope de morango. A pessoa não tá perguntando se você quer um xarope contra uma doença, né? É só um suquinho. Mas se você for na farmácia, você tem que falar um sirop contra alguma coisa. Sirop contre la toux, por exemplo. Xarope para a tosse. Contra a tosse, né, no caso. E aí, nessa frase que a gente fez, j'ai besoin d'un sirop contre la toux pour mon fils. Para o meu filho. Pour mon fils. Porque aí você tem que especificar se é uma criança e tal, né? Em seguida, aqui no nosso quarto bloco, temos compreendendo instruções de uso, tá? Então, aqui bem importante, porque aí você vai pegar lá a sua receita com o seu remédio, e aí você vai ter instruções de uso de quantas vezes você tem que tomar aquele remédio. Então, por exemplo, tome um comprimido 3 vezes ao dia. Prenez un comprimé. Então, comprimido, comprimé, não é muito longe. 3 fois par jour. Prenez un comprimé 3 fois par jour. Então, prenez, a gente já viu, né, esse verbo tomar. Prenez un comprimé, um comprimido, 3 fois par jour, 3 vezes ao dia. 3 fois par jour. Ou então a gente pode ter o antes ou depois das refeições. Então, antes das refeições seria avant les repas. Ou se não, après les repas. Né? Depois das refeições. Les repas são as refeições. Em seguida, vai ter, não exceda a dose indicada, isso é normal, tem em todos os remédios. Ne dépassez pas la dose indiquée. Então, tá vendo? Tem muitas palavras parecidas. Dose, que se escreve da mesma maneira que em português, né? Só que ao invés de falar dose, você vai falar dose. E aí, indicado, indiqué. Também se escreve meio parecido aí. Então, ne dépassez pas la dose indiquée. Em seguida, poderíamos ter agite bem antes de usar, né? Se for aquele xarope ou coisa assim. Aí você tem que agitar e aí vai estar escrito secouer bien avant l'emploi, avant emploi. Emploi é uma palavra aí que vai ser usada no lugar de usar, tá? Mas, enfim... Emploie não significa necessariamente usar. Emploie não é necessariamente um verbo usar, né? Se você for usar uma roupa, você não vai usar isso. Mas o emploie, nesse caso, ele significaria, tipo, antes de seguir com o uso disso, sabe? Tipo assim, antes de ir mais longe. Não sei se ficou muito clara essa palavra. Mas é isso. É uma palavra que serve necessariamente quando você está falando de modo d'emploi, por exemplo, que é o modo de uso de um equipamento. Então, você vai ter o modo de uso, mode d'emploi, que é isso, é o modo como você vai fazer aquilo acontecer, tá? Em seguida, em caso de efeitos colaterais, entre em contato com o médico. Então, efeitos colaterais, effet secondaire. Secondaire seria efeitos segundos, sabe? Vem da palavra segundos. Segundos efeitos, eu não sei como que fala isso em português. Então, nessa frase, en cas d'effet secondaire, então de efeitos colaterais, né? Effet secondaire, contactez un médecin. En cas d'effet secondaire, contactez un médecin. E aí, por último, aqui no nosso bloco 5, frases para facilitar a sua comunicação. Por exemplo, je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas tout. Pouvez-vous parler lentement? Então, eu não entendo tudo. Você pode falar lentamente, devagar. Je ne comprends pas tout. Pouvez-vous parler lentement, s'il vous plaît? Não esquece do s'il vous plaît, que adiciona aí uma camada de educação. Ou então você pode falar, será que você pode escrever o nome do medicamento, do remédio? Est-ce que vous pouvez écrire le nom du médicament, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez écrire le nom du médicament? Por acaso que tenha sido alguma coisa que não precisa de receita, o médico vai só falar, toma um negócio aí e vai passar. E aí você pede para ele escrever. Ou então, o que você pode perguntar isso é reembolsado pelo seguro, né? Assurance seria o seguro, mas seria o equivalente ao nosso convênio no Brasil.
Então, a assurance, primeiro tem a parte gratuita, a gratuita assim, né, que é paga pelo governo. E aí tem uma parte que é um convênio particular que você faz para esse resto que não é pago. Então, vou fazer rapidamente a explicação, que não tem nada a ver com francês, mas se você está na França aprendendo francês nesse vocabulário, talvez seja interessante você saber. A parte assim, a saúde não é gratuita aqui na França como no Brasil. Então, você vai ter a parte que é paga, eu acho que são 70% de tudo que você gastar em médico é pago pelo governo. Então, você vai, por exemplo, numa consulta médica. Uma consulta médica com um médico geral vai custar, por exemplo, 30 euros. É mais ou menos a base aí, a média. 30 euros uma consulta médica com um médico geral. Aí, desses 30 euros, 70% vai ser pago pelo governo. Então, ou você vai pagar e vai ser reembolsado, ou diretamente com o seu cartão do médico, eles já debitam e você não precisa pagar esse 70% que é coberto pelo governo. E para isso precisa ter o cartão do governo, então faça isso se você se mudou para a França. Chama a carte vitale. Sem esse negócio, você não consegue nem ser reembolsado, nem ter essa redução. Então, você tem que pagar os 30 euros do seu bolso. E, em seguida, então, esse 70% vai ser reembolsado pelo governo. E os 30% ou você paga do seu bolso, ou você tem um convênio particular, uma espécie de convênio particular, que a gente chama de assurance maladie. Que a gente chama de mutuelle, na verdade, que é essa complementaridade, né, que vai pagar esses 30% do resto, tá? Então, quando você pergunta para o médico se alguma coisa é remboursé par l'assurance, por exemplo, esse remédio ele é reembolsado pelo convênio, né, basicamente, aí ele vai falar, olha, vai ser reembolsado pela assurance maladie, né, do governo, a partir dos 70%, e os 30% depende do seu plano no convênio, que se você vai ser reembolsado ou não. Então, é por isso que existe essa questão, né? Est-ce que c'est remboursé par l'assurance? Então, por exemplo, se um médico geral te recomendar, te fazer uma receita para você ter que fazer, por exemplo, fisioterapia, porque você não pode ir lá simplesmente fazer fisioterapia porque você prefere. Tem que ser uma receita de um médico. Mas aí, essas fisioterapias vão ser, sempre segue essa regra, 70% reembolsado pelo governo, os outros 30% pelo seu convênio, se você tiver. E aí você vai pagar 0, ou você vai ter que pagar tudo e depois ser reembolsado. Demora aí, às vezes, uma semana para cair o reembolso na sua conta, tá? Beleza, é isso. E aí, no final, temos a frase Merci pour votre aide. Merci pour votre aide. É isso, espero que tenha sido útil aí e vocês vão encontrar na descrição aí todo o texto certinho para vocês treinarem esse vocabulário, verem como que escreve, etc. E também aí na descrição vocês vão ter links para o curso de francês focado em gramática e mais algumas indicações de livros complementares, etc. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima!